Aí vai falar do Bom, próximo. sejam bem-vindos a mais um Foro de Goiânia, com Gustavo Sabino, Leandro Rodrigues Calaça, mais conhecido como a Mira Leitão da Rádio Sucesso. É sacanagem. Eu sou, eu sou Valério Luiz. Para quem não tá, uma vez, a Rádio Sucesso a gente sabe, mais conhecido como Rádio Bolsonaro FM. A gente estava Só que a Ravena uma vez chamou eu e o Leandro, e só tava nós dois na bancada. Não sei o que deu na cabeça do povo no dia. E aí o pessoal começou a ligar lá e reclamar, falando que acharam que tinham ligado a Interativo. Mas tem dois públicos. Tem um público que ouve a rádio e tem um público que assiste pelo YouTube. Pelo YouTube é tudo esquerdinho. É, né? Agora, pela rádio, é a galera muito de direita. Tem muito Uber, né, cara, assistindo. O dia que tem uma pauta de Uber e a Ravena pede para eu falar alguma coisa, eu me preparo para ser xingado. Mas os caras, eles têm uma revolta no coração que eu não entendo. Que, por exemplo, vamos supor, se você fala assim, não, eu acredito no mundo melhor, eu acho que as pessoas têm que ter mais dinheiro, eu acho que o mundo tem que ter solidariedade, eu acho coisa só assim, que não tem como você discordar, sabe? Vai ligar alguém lá e falar, esses esquerdistas aí, porra. Ué, cara, mas olha só, veja bem. Vamos falar dos Uber, né? O cara trabalha 12 horas por dia. Ele trabalha com meio próprio, certo? Ele tem que pagar o seguro do carro, ele tem que pôr gasolina, ele tem que bancar toda a manutenção. Aí a Uber fica com 40% a 55% do rendimento dele, da corrida que ele pega. Certo? Como é que você não vai ter ódio no coração? Mas o cara tem que Como é que ele direcionar vai o ter... ódio dele, né? Porque, por exemplo, agora o Lula está com um projeto, não sei se já veio o decreto, para obrigar a Uber a discriminar, né? O que está indo para a empresa e o que está ficando com os caras. Para aí os caras verem com uma clareza maior. Isso aí é bom. A Uber até notificou o Guilherme Boulos. Eu vi a postagem do Guilherme Boulos, parece que ele foi notificado, acho que tem decreto e também tem projeto de lei sendo encaminhado para o Congresso. O projeto de lei, ele coloca uma taxa mínima, né, uma tarifa mínima para os entregadores e para o Uber, e ele coloca também uma limitação do percentual que vai para a empresa. Então, diz que tem hora que a empresa pega 50%, 45%, 40%, e parece que a ideia é limitar entre 25% e 30%. Alguns países já limitaram, e por isso o Uber Folé notificou o Boulos. Então, olha aí, Uber, então, você que é Uber. Olha quem que realmente faz as coisas aí. Agora, cara, o pessoal do Bolsonaro só fala assim, liberdade econômica, pau no seu rabo. Cara, mas aí tem que dar horizonte para os caras, né, velho? É aquela questão da utopia, da função da utopia. Eu já vou botar a minha proposta aqui como governador, prego candidato a governador, que vamos fazer imediatamente um aplicativo próprio, patrocinado pelo Estado. É isso. O que é muito simples de fazer. Você pega, com o dinheiro do Estado, amigo, você pega uns engenheiros aí, ó, dá 60 dias para eles. Cria um aplicativo. E aí quem baixar vai ficar com toda a renda descontado só a taxa operacional, que é para manter os engenheiros funcionando ali e fazendo a manutenção do aplicativo. Acabou o problema, amigo. E aí, ó, só para a galera entender do que a gente está falando, porque às vezes a gente fala assim, Estado, mas Estado, sei que, não. Prefeitura de Goiânia, tá? Que não tem a dimensão de arrecadação do Estado de Goiás. Estava olhando o detalhamento do orçamento dela hoje de manhã. Só com contribuição, só com gasto social, só transferência para entidade privada, sem fins lucrativos, foram 140 milhões no ano de 2022. Então, assim, isso representa menos de 10% do orçamento total da Prefeitura de Goiânia. Então, dinheiro para fazer esse tipo de coisa existe. O que falta é vontade política. Porque para onde que vai o dinheiro? O dinheiro vai para a subvenção do agro, dinheiro vai para a subvenção de empresário, de gente que não precisa, que já tem dinheiro, mas não está disposto a investir o próprio dinheiro. Então, você, trabalhador goianiense, você que trabalha no Uber, você que está aqui no estado de Goiás, fazendo correria, fazendo entrega, correndo risco, colocando sua vida em risco todo dia para fazer essa grana e ganhar a sua vida, vamos ganhar melhor, vote em Valério Luiz, que ele com certeza vai fazer esse programa. Vou pedir de voto, não pode ainda. Não pode? Então corta na edição.
Eu acho que a ideia, assim, eu tinha falado, eu acho que a ideia é até mais avançada. Eu tinha falado, e eu acredito que dei para fazer também. Hoje a gente tem na UFG um centro de excelência em inteligência artificial, você Sim. tem o Hub do Cerrado, você tem um monte de instituições que trabalham nisso, você pode fazer uma parceria com o Sebrae, você pode até auxiliar. Ah, tá, eu não quero estar vinculado ao Estado, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Tá, vamos montar uma cooperativa. Não, a Vamos ideia é juntar montar uma todos os entes cooperativa. estatais e vamos É montar uma isso. cooperativa e vamos rodar. O lucro fica para vocês. O que tiver de lucro, a gente faz o rateio de quem for cooperado. O Mas Estado é vai isso. só ajudar. O Estado tem que chegar com grana, velho. O Estado tem que chegar com grana, não fica financiando empresário, não fica financiando agronegócio, não fica enfiando dinheiro no cu de rico. Então tem que também financiar o trabalhador, tem que financiar cooperativas, organizar essas cooperativas. Cara, eu acho absurdo, agora assim, falando de cooperativismo de uma forma mais geral. Cara, tem edital da UFG direto, velho, para servir comida no RU. Quantas mulheres hoje no estado de Goiás trabalham como cozinheiras, trabalham nessas cozinhas? Ninguém nunca pensou em formar uma cooperativa para disputar um edital do RU? Verdade. Então, assim, eu acho que incentivar o cooperativismo de uma forma geral, para além de Uber, etc., etc., é fundamental até para a gente pensar em novas formas de organização do trabalho. Eu vou. Aí uma função que o Sebrae poderia desempenhar de forma muito mais ativa, né? O Sebrae, que tem esse apego de ajudar o empresariado, podia ajudar a organizar, ter uma comissão própria para cooperativismo e fazer o auxílio em toda essa relação aí. Isso vai até mais profundo. Aquele debate que a gente falou sobre o Haddad, que deu a entrevista e tudo, uma das coisas que ele usa é que na Iugoslávia, realmente os meios de produção foram para a mão dos trabalhadores, não a União Soviética na mão do partido. Então ele considera que isso não seria o socialismo, né? Então acho que trabalhar com cooperativismo aqui seria algo de entregar de fato os meios de produção na mão dos trabalhadores para eles lucrarem com isso. Acho que o Sebrae podia fazer isso muito bem. Eu acho que a gente estaria muito bem amparado. Não, cara, tem um exemplo espanhol lá da Mondragon. Eu vou lá. Você vai lá agora. e, ó. Dia 28 de maio estarei na Mondragon, País Basco. Aí já minha visita está agendada como pré-candidato ao governo do estado de Goiás. E ó, para não falar só das coisas que são gringas, né? Porque às vezes fica muito abstrato e tal. Hoje, cara, a maior fornecedora de alimentos, as duas maiores fornecedoras de alimentos do Brasil, de frango, de queijo, de presunto, não sei o que, são cooperativas. São cooperativas de produtores rurais. Pequenos produtores que se organizaram, foram investindo ao longo do tempo, etc, etc. Então, assim, o modelo cooperativista, quando ele é levado a sério, quando ele é bem gerido, cara, isso traz riqueza para todo mundo, velho. Cara, eu quero estudar isso com mais profundidade. Eu fiquei sabendo que a Mondragon, Gustavo, tem um banco. Tem. E aí, por exemplo, o cara vai entrar na Mondragon. Ele compra uma cota da cooperativa. Se ele não tem dinheiro para comprar a cota, o banco empresta. Uhum. E aí vai retirando dos vencimentos dele, né, até ele virar um cotista realmente da cooperativa. E aí quando se ele decidir sair, ele é remunerado das cotas dele. Então, quando eu estava pensando a Rádio Jus, eu pesquisei muito sobre a Mondragon. E aí uma das ideias era justamente isso, você criar um banco, cooperativa, igual Cicobi, etc, 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 mas não só para financiar a cota, mas também para financiar as próprias cooperativas, comprar equipamentos, fazer as coisas, etc, etc. Porque, inclusive, tem fundos do BNDES para cooperativismo. Então, cara, tem várias formas de fazer isso, sabe? Só que, assim, é um trabalho de base fudido. Tem uma galera da economia popular que trabalha nessas perspectivas e tal, mas que eles são pouco escutados, assim, porque também, às vezes, é uma galera que dá uma viajada, tipo assim, meio na ideologia meio do it yourself, de fazer uns artesanatos, uns negócios, não pensa numa coisa capaz de escalar, porque, velho, é interessante você ter o trabalho artesanal, não é menosprezando ninguém que faz isso, não, tá? Mas quando a gente pensa numa sociedade como a nossa, a gente precisa que a produção escale. Sim. Até para poder gerar mais emprego, gerar mais renda para as pessoas, etc, etc, e gerar crescimento para o país. Então, assim,
começar a levar esses modelos e começar a trazer isso, começar a dialogar com os movimentos, mapear os movimentos, por exemplo. Tem um movimento, cara, que é agora eu não vou lembrar o nome certinho, mas é de pessoas encarceradas e tal, que no estado de Goiás, de familiares, né, de pessoas encarceradas, no estado de Goiás, eles têm mais ou menos 2.000 filiados. Cara, você pega um banco de dados de uma associação dessa, eles não têm organizado isso, mas pegar um banco de dados, organize e tudo mais e tal. Quantas pessoas você não consegue ali mapear que poderiam entrar numa associação, por exemplo? E a gente sabe qual que é o perfil das pessoas que estão encarceradas hoje. Então, às vezes a pessoa está ali trabalhando num serviço braçal, fazendo a limpeza para uma empresa que já é terceirizada, por que não vamos montar uma cooperativa, então, para ela prestar esse serviço? Porque ela vai ganhar mais do que trabalhar para uma terceirizada que já está, entendeu? E aí começar a fazer essas disputas, cara. Eu acho que, inclusive, uma coisa interessante, caso você de fato saia governador e tal, mas já começar a pensar como pré-candidato, propor uma legislação própria no estado de Goiás que vai regular isso, trazendo algum tipo de vantagem licitatória para as cooperativas no estado de Goiás. Plenamente justificado. Cooperativas de movimentos sociais, ligadas a pessoas com situação de vulnerabilidade, entendeu? Porque é uma forma de gerar renda para essa galera, velho. Por falar em governo, vamos ali para a nossa primeira, que é o nosso companheiro Ronaldo Caiado, foi oficializado, né? Como candidato a governador pelo PSD. Presidente, né? A presidente. Vamos ver aqui um trecho do lamentável discurso do Ronaldo Caiado. E nós vamos comentando. O que nós estamos assistindo hoje no Brasil é algo que exige do governante, mais do que nunca, um conhecimento e ter uma capacidade de que, na sua trajetória de vida, ele possa dar como exemplo aquilo que realmente ele praticou no decorrer da sua trajetória. Não se governa pelo discurso, se governa pelo exemplo. Primeira coisa que o Caiado ele sempre fala esse negócio de tem que ter autoridade moral, o exemplo, a trajetória, como se ele tivesse uma trajetória marcada por fazer alguma coisa para a população do Brasil, né? A trajetória do Caiado é defendendo meia dúzia de latifundiária a vida inteira. E aí, poder dizer que realmente eu jamais tergiversei nas minhas posições e que reconheço que durante todos os meus mandatos eu nunca desonrei o voto dos meus eleitores e sempre cumpri com a tarefa árdua de poder lutar pelas minhas convicções e por aquilo que eu sempre sentia ser o sentimento da população que eu representava. Nunca traí minhas convicções, nunca optei pela facilidade do cargo, mas também dizer que o Brasil não suporta mais viver uma situação que tem sido uma constante nesses últimos anos. Posso afirmar a todos vocês que a polarização não é um traço da política nacional. A polarização, ela é sustentada por um projeto político, por aqueles que realmente se beneficiam dela. Pode ser desativada? Sim. Pode. Por alguém que não é ali parte dela. Ou seja, da polarização. Não, peraí. Agora vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de jogar para o comentário de vocês. A polarização não é parte da cultura política brasileira. Pô, durante 20 anos teve Arena e MDB. Um partido ligado a uma ditadura militar de direita que jogou o PCB, o Partido Comunista do Brasil, na ilegalidade, que perseguiu todos os militares de esquerda, que perseguiu gente de esquerda pra caramba, né? Que era apoiada pela família do Ronaldo Caiado,
Então, primeiras perguntas para vocês. Primeiro, não é um engodo falar que polarização não faz parte, né, da cultura política brasileira? Talvez nos anos 2000, por causa do sucesso do governo Lula, e nos anos 90, por causa da empolgação com a redemocratização, houve um intervalo aí de 20 anos em que realmente parecia que existia um consenso nacional sobre algumas pautas. Eu fui, inclusive, enganado, porque eu cresci durante esse intervalo, né? Então, até a chegada do bolsonarismo, eu tinha algumas ilusões ainda de que existia um consenso sobre pautas civilizatórias do país. Quando eu vi os bolsonaristas começando a defender o uso e tortura, aí eu vi que eu realmente cresci no intervalo privilegiado da história nacional. E que isso sempre existiu, né? Um país... Então, primeiro, faz parte ou não da história, né, brasileira, porque, na minha opinião, a polarização, ela não é uma questão ideológica, pura e simplesmente. Ela reflete um conflito real dentro da sociedade brasileira, né? E o Caiado não está fora disso, não. O Caiado faz parte de um dos polos. É um defensor da desigualdade, um defensor do latifúndio, é contra a reforma agrária, foi um apoiador da ditadura militar. Gustavo. Tá, acho que a primeira coisa assim, que eu tenho que falar sobre o Caiado é o seguinte. Uma pessoa que chega na idade dele com esse tanto de cabelo é uma prova de uma falha de caráter. Tá? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que a pessoa com esse tanto de cabelo na idade dele é mau caráter. Isso aí não existe, não é normal. Agora, em relação à polarização, cara, depende do que você chama de polarização. Tá? Hoje a gente observa um fenômeno que é um fenômeno de calcificação da política no Brasil. O que isso significa? Que você tem pouca variação nas votações. Então, você tem uma base muito alinhada com o PT e uma base muito alinhada com o bolsonarismo. Tá? E lembrando que o bolsonarismo ele não tem partido. Né? Ele parasita partidos, toma o controle daqueles partidos, quando deixa de interessar, ele sai, vai para outro e tudo mais. Então, a gente vê uma variação na verdade, desde a época da segunda eleição da Dilma, da reeleição da Dilma, você vê uma variação muito baixa no número de votações. Foi isso, inclusive, que levou o Aécio a pedir a recontagem. Porque foi uma diferença, ela ganhou por uma diferença muito pequena. E todas as eleições, hoje a gente vê uma diferença pequena. Tanto para prefeito, quanto para tudo. Ah, Gustavo, às vezes você vê uma diferença muito grande de prefeito. Sim, mas são em regiões que estão dominadas por um determinado partido, por outro, governador, mesma coisa. Regiões que estão em disputa, que elas são mais meiadas, você vai ver que vai ficar variando entre PT e bolsonarismo, PT e bolsonarismo. Então, nesse sentido, há uma polarização, ou seja, você tem dois grupos que disputam votos entre si e que a variação é muito baixa, sem espaço para crescimento de outros grupos. Se você chama isso de polarização, existe uma polarização. Só que há uma outra perspectiva, uma outra leitura possível sobre o que é a polarização, ou seja, de que você tem polos distintos. Então, em tese, dentro dessa polarização, um dos polos seria o bolsonarismo, que é de extrema direita, radicalizado, disposto a utilizar da força para a tomada do poder, e do outro você tem um PT, que é um partido de centro-esquerda, social-democrata, que se você falar em revolução dentro do PT, você é expulso. Tá? Então, assim, não é possível você falar em polarização nesse sentido, porque eles não representam dois polos diferentes no espectro político brasileiro. Tá? O Caiado está muito mais próximo, eu acho que nesse discurso dele ele vai falar sobre isso, que ele vai falar que uma das primeiras medidas dele vai ser anistiar, etc. Ele está muito mais próximo do bolsonarismo do que de um centro. O Caiado, se você for muito condescendente com ele, você pode dizer que ele é o último ponto de parada à direita que ainda é democrático. E se você for condescendente com o Caiado. Cara, democrático. Muito condescendente. Se você for condescendente com o Caiado. A gente vai ver o resto do discurso, calma aí. Ele é o último ponto de parada à direita que ainda é democrático, sendo condescendente com o Caiado. O Caiado, para virar bolsonarista, ele só precisava ele mesmo ser o Bolsonaro. Entendeu? Porque ele só não é bolsonarista porque ele não aceita se submeter ao bolsonarismo.
Mas a convergência de ideias é muito grande. Então, pera lá, como que ele é apresentado com uma ideologia de centro? Mesmo se a gente pensasse, por exemplo, naquela teoria da ciência política, em que o centro se desloca à medida que os poderes se deslocam, e que o PT seria o máximo possível de esquerda, e o bolsonarismo estaria... Mesmo assim, o Caiado não entra aqui, velho. O Caiado tá aqui, ó. O Caiado tá colado com essa galera aqui, ó. Ele só não é porque ele é coronel, velho. E como é que coronel vai dobrar joelho para miliciano? Não tem como. Então, assim, tem que ver o que a gente entende por polarização. Se polarização for calcificação de votos entre dois grupos, sim, há. Se polarização for uma diferença equidistante entre um e outro, de grupos que se disputam, não há. E mais, Caiado não representa um meio termo entre isso, não. Leandro. Hoje, o foro de Teresina, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas a participante feminina lá, ela comenta que... Que é uma cópia descarada do Foro de Goiânia. Que é uma cópia descarada do Foro de Fica Goiânia. registrado. Ela comenta que o primeiro Caiado que veio para o Brasil, ele já veio para a região de Goiás, já em busca da sesmaria que tinha na região. Então, assim... Vem de onde o primeiro Caiado? Cara, ela não fala, e eu não cheguei a pesquisar, mas ela fala que já veio do inferno, exigindo uma sesmaria aqui na região. Então, assim, é uma família de coronéis, a gente sabe disso. Foi quando Jesus expulsou os anjos lá do céu. E aí caiu um direto aqui. E é uma família que sempre esteve disposto a fazer tudo para se manter no poder. E a gente sabe de todo o histórico da família que a família tem em Goiás. E aí eles ainda partem de um princípio que é o seguinte: o Caiado só está numa terceira via, só não é considerado extrema-direita no Brasil, porque surgiu um grupo que é muito mais extremado que o bolsonarismo. Porque em qualquer movimento normal no país, o Caiado já seria extrema-direita. Ele é extrema-direita, o problema é que a gente aparece que ele é um pouco mais palpável só porque surgiu um pessoal mais louco. Mas ele não é... A abertura do programa fala assim: Caiado é de extrema direita e bolsonarismo é de direita extrema, porque é o mesmo balaio, está na mesma situação. E a gente vê o Caiado de diversas formas assim. Acho que a fala do Gustavo está muito certa em relação a isso. Ele só não é bolsonarista porque ele não é o cacique do bolsonarista. Porque se ele fosse, ele está ali seguindo as mesmas coisas, a mesma ideologia. Foi candidato em 89 para defender os interesses da União, né? Democrática ruralista. Democrática ruralista, mas o principal discurso já era uma oposição às esquerdas, né? Era uma oposição ao MST, ao que o PT propunha, algo do tipo. Então, assim, ele sempre teve no maior extremo da direita nacional. Ele nunca foi um democrata. A democracia dele funciona só se ele não for ditador. E é o que a gente vê, basicamente, aí hoje na defesa do bolsonarismo em relação à democracia, ao ditador da toga, do Alexandre de Moraes, é porque simplesmente eles não são ditadores. Então, eu acho que o PSD, e aí partindo um pouco mais para a candidatura dele, o PSD perde uma oportunidade muito grande de realmente tentar algo fora, não a polarização, mas algo um pouco mais de centro, um pouco mais definido. Se o candidato fosse realmente o Eduardo, lá do Rio Grande do Sul, governador do Rio Grande do Sul, teria uma chance muito maior de realmente ser um discurso mais de centro, porque, inclusive, ele era contra a anistia. E aí o pessoal fala assim: mas não foi uma tentativa de golpe. Se você parar para olhar, a autoridade máxima do Exército Brasileiro e a autoridade máxima da Aeronáutica Brasileira falou que houve uma tentativa de cooptação deles para dar um golpe. Se isso não é um golpe, não sou eu que estou falando, não. Cara, foi a autoridade máxima do Exército e da Aeronáutica Brasileira falou que é. Então, assim, e o Caiado está aí colocando como primeiro ponto do primeiro dia de governo. Não, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar. Então, deixa para o próximo. Mas, assim, a chance do PSD ser algo mais de centro seria isso. Eu acho que perdem essa chance. Vão ser, por mais que o Caiado vai tentar trabalhar aí numa linha não tão auxiliar do bolsonarismo, ele vai acabar não conseguindo fazer muito bem isso, e vai ficar, assim, uma extrema-direita contra um polo democrático progressivo baseado na candidatura do Lula.
Mas, Leandro e Gustavo, sempre que quando eu vou em alguns debates, me incomoda muito um certo discurso que é assim: esse negócio de direita e esquerda, essa polarização, é uma coisa, é como se fosse assim, um teatro, entendeu? Lá nos bastidores, todos eles se entendem e o conflito, na verdade, não é entre direita e esquerda, é entre os políticos e o povo. Vocês acham que essa polarização reflete conflitos e fissuras reais dentro da sociedade brasileira ou é só discurso? Eu vou começar nessa. Eu tenho, sim, a gente às vezes conversa com algumas pessoas que se dizem de direita ou que se dizem que não são bolsonaristas, alguma coisa do tipo, e o discurso é assim. Eu pergunto, mas o que você defende? Você defende uma educação pública, gratuita, de qualidade? Inclusive um cara de direita esse tempo atrás, e vai ouvir esse programa, eu tenho certeza, porque ele adora ouvir para depois criticar. É nosso ouvinte? Ele Espectador? tem comentado lá no Instagram direto, uns comentários um pouco mais ásperos. Então, um abraço para ele. Um abraço, Fernando. E ele veio me falar a respeito do gasto com educação, que eu tinha mostrado que só houve criações de universidades ou institutos federais durante os governos de esquerda, que não houve. Aí ele, mas tem que olhar o orçamento. Eu, tá, então vamos olhar o orçamento, vamos lá. Peguei, mostrei para ele os dados, eu falei assim, seu problema é o seguinte, você está defendendo, se diz de direita, conservador, e está defendendo isso, e quer colocar na esfera da direita uma defesa da educação pública. Isso não existe. Então, assim... O cara quer ter uma pauta de esquerda falando que é de direita. Então, o que te falta, às vezes, é conhecer, de fato, as bandeiras que o seu arregimento aí de política social que você defende pregam. E aí você vai conversar com outras pessoas e fala assim, você defende que o SUS público, gratuito de qualidade? Defendo. Você defende uma educação pública gratuita de qualidade? Defendo. Você acredita que o voucher lá do Novo lá vai funcionar? Não vai funcionar. Eu defendo o Urzeda, ele fala, eu defendo que o Estado atue na área pública, da área da educação, da saúde e da segurança pública. Eu falo assim, cara, você pegou o Urzeda, tirando esse negócio dele de... o Partido das Trevas, não sei o quê. Se você tirar essa verborragia dele, tudo que ele defende é de esquerda, cara. Eu falo assim, na área da economia, nós estamos juntos, meu filho, nós podemos abraçar aqui e sair juntos. Você defende as mesmas coisas que eu, você não defende no conservadorismo. Ele é contra a OS, ele é a favor da gestão direta do Estado, ele, tipo assim, desse ponto de vista econômico e a visão do que o Estado deve ser, ele não é de direita, ele não é PL, não. Eu falo isso para ele e tenho falado para outras pessoas que eu converso. Eu falo assim, o seu problema é o seguinte, você encarnou um argumento que foi muito utilizado, que a esquerda ciranda que a gente fala, que vai debater basicamente as pautas de costume, e aí você defende as políticas que a esquerda defende. E se eu te trazer números, você não dá conta nem de contrapor, porque você acredita no que eu estou te falando, só que você acha que isso é bandeira da direita, e de fato não é bandeira da direita. Então, teve um que comentou no post. Eu fui numa entrevista na Rádio Noroeste, e aí o corte que eles soltaram, eu tava falando de reforma agrária, né? Que a primeira coisa que você vai fazer no governo, eu falei, tem que ver o que vai fazer no campo e na cidade. No campo, tem que olhar as propriedades improdutivas, desapropriar e fazer a reforma agrária que nunca foi feita aqui no estado de Goiás. Aí o cara fez uma crítica boa, na verdade. Ele falou assim, 20 anos de PT e nunca fizeram reforma agrária. Verdade. Que essa ideia é falida. Aí eu falei para ele, mas se nunca foi implementado, como é que é falido? Você tem que implementar antes de dizer que é falido. Aí ele comentou assim, nem respondi ainda, o Bolsonaro deu muito mais título de terra do que o PT. Aí eu vou até responder ainda, eu falei, peraí, amigo, se você tá falando isso como uma coisa boa do Bolsonaro, você acredita na reforma agrária ou não? Porque, assim, o cara fala que é uma ideia falida e depois defende Bolsonaro falando que ele fez muito mais reforma agrária. Então você tem que decidir. Você já ouviu falar no efeito Nixon Goes to China? Não, o que é isso? Não. Seguinte, cara, durante a Guerra Fria, certo? Qualquer presidente que estabelecesse comunicação com a China, com a Rússia, ou qualquer país comunista, ele era taxado de comunista e era fritado na mídia norte-americana, certo? Mas o Nixon foi para a China,
Nixon foi para a China, fez tratativas, inclusive comerciais, muito desenvolvimento da China se deveu a esse acordo com Nixon, porque houve trocas tecnológicas e tudo mais, e tal, e tal, e tal. E aí, o discurso que saía na mídia, ou estava na boca das pessoas, isso aí, Nixon foi lá, botou moral nos comunistas, isso aqui, tal, 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 porque o Nixon era uma figura extremamente conservadora e crítica dos comunistas. Então, o efeito Nixon Goes to China, ele é meio uma anedota dentro da ciência política, mas ele fala de como certas posturas, a depender de quem adota, ela vira algo positivo ou algo negativo. Então, se o PT faz reforma agrária, é negativo. Se o Bolsonaro faz reforma agrária, é positivo. Se o governo do PT investe em educação, é negativo. Se o governo Bolsonaro, um bolsonarista investe em educação, é positivo. As soluções de segurança pública da esquerda não funcionam, as da direita funcionam. O de direita é sempre bom, de esquerda é sempre ruim. É o efeito Nixon Goes to China. A pessoa pode falar a maior barbaridade, fazer a maior besteira do mundo, mas se for a pessoa com qual estou alinhado politicamente, se for o outro, eu faço a crítica. E isso é uma coisa que atinge não só bolsonaristas, mas atinge a esquerda também. Você pode ver, cara, nesse processo todo de defesa do STF, por conta da contenção do golpe, eles tiveram um papel fundamental, etc. A galera fez a defesa, hoje não consegue fazer a crítica. Críticas ao governo Lula também, por exemplo, a galera não consegue fazer as críticas. Quando faz uma cagada, o Lula falou a merda, e ele fala muita merda. É porque ele fala o dia inteiro também, né, Gustavo? Pô. Ele fala o dia inteiro, mas podia falar menos, né, cara? Mas uma fala do Gustavo interessante. Não sabia que o debate... Cara, se eu falasse o dia inteiro, e olha que eu sou uma pessoa instruída, não que o Lula não seja, outro tipo de instrução. Mas, pô, eu ia falar umas 50 merda por dia também, pô. Mas o que o Gustavo falou, acho que interessante, tem uma participação do Caiado, Reconversa, com o Reinaldo Azevedo. Ele vai falando que tinha acabado de voltar da China, e ele começa a falar da China. Começa a falar o que ele viu funcionando na China, o que ele gostou da China, não sei o quê. Aí eu não me engano, não sei se foi o Reinaldo ou se foi o Valfredo, que fala assim para ele, mas seu discurso e a sua defesa do modelo chinês aí é igualzinha ao que qualquer militante da esquerda ou do PT vai fazer. Aí ele já levanta assustado. Não. Aí meio que já tenta desconsiderar tudo que ele falou antes. Então é basicamente isso que o Gustavo está falando. Tipo assim, chega lá, vê uma atuação do Estado, vê a coisa indo para o caminho certo, mas fala assim, mas se isso é uma política de esquerda, então tá errado. A Amanda, o dia que eu debati com ela, falando de questões lá, eu falei, mas você está defendendo a mesma coisa que o MTST. Aí ela apelou, mas ela estava, efetivamente. Entendeu? Só que assim, o fato de ser o seu inimigo político, de você ter outras questões, isso se torna um problema. Entendeu? Então, cara, eu acho que assim, isso não é uma questão devido à polarização, isso é humano. Tá? Porque já se identifica há muito tempo dentro da literatura da ciência política. Aí, respondendo a sua questão objetivamente, Valerinho, com relação à fissura e tal, e tal, e tal. Cara, eu acho que não. Eu vou ser bem sincero com você aqui. Ó. Bolsonarismo é 13% da população. E aí vai ser a galera que realmente tem algum problema. Petista, galera que está alinhada à social-democracia do PT, aquele projeto político que o PT representa, 17%. Tá? Por que a gente está tendo esse problema? A gente tem uma crise de lideranças. A gente tem uma crise de liderança. O Brasil passou por sucessivos escândalos de corrupção, que atingiram tanto a esquerda quanto a direita. Apesar de ter uma mobilização muito grande para colar isso na esquerda, líderes da própria direita ficaram menores. Tanto é que Bolsonaro surge como essa liderança. E geralmente o que se apresenta como essa liderança é porque ele é honesto, ele é isso, ele é aquilo e tal, e tal, e tal. Liderança da esquerda, o Lula sufoca. Até não é. E pode ser que seja um movimento ativo, mas pela própria personalidade do Lula. O Lula é 1 em 1 milhão, 1 bilhão. Uma pessoa como o Lula é uma pessoa rara, que fala tão bem, que se comunica tão bem, que tem o carisma natural que o Lula tem. Entende? Então, assim, nós não temos lideranças que surgem, outras pautas que surgem, outros debates que conseguem colar. Então, assim, não vejo uma fissura de projeto, eu vejo uma ausência de projetos.
Eu vejo uma ausência de construção de alternativas. Talvez o que a gente tem é muito mais uma crise semiótica, no sentido de que a gente não está conseguindo construir sentidos para além desses dois grupos dominantes na política. Mas eu não acredito que ele representa fissuras tão grandes assim, inclusive pela fala que o Leandro fez, que eu assino embaixo. Os caras estão falando a mesma coisa que a gente, só que a partir de uma outra perspectiva. Mas eu acho, Gustavo, então, que você abandonou o materialismo. Não, eu não abandonei o materialismo, não, cara. É porque, assim, ó, o que acontece? Esses grupos, velho... Então não eles vão existe luta de representar- classes no Brasil, não existe. Não, existe luta de classes. Só que o que acontece? Quem que vota no PL? Quem que vota no PL? São só os ricos? Não, mas aí São você só tá as sendo classes inocente. dominantes? Não, são só as classes dominantes? Não, Porque, mas aí assim, ó, você... a sua Mas pergunta aí foi... Não, mas Sua aí você tá pergunta fazendo... foi, essa Não, polarização representa uma fissura entre a representa, população para mim brasileira? representa. Não, para mim não representa, velho. Para mim Você não sabe... representa. não, agora vamos em Hegel, peraí. Ó, Não representa. o seu contato com a realidade é mediado, não é um contato imediato, né? Exato. Aí vamos ver, vamos pegar todas as coisas clássicas de filosofia e ciência política, o conceito de ideologia, de hegemonia no Gramsci, de agências de veiculação de opinião. Não é desconhecido o fenômeno de camadas populares aderirem ao discurso da elite. Exato. Por Mas diversas razões. Mas isso representa uma fissura entre o povo e uma divisão entre dois grupos? Não, para mim isso é uma crise semiótica. Ou seja, uma Para crise mim de produção de representa. sentidos. É uma crise de produção de sentidos. Por quê? Porque essa própria população que vai apoiar a direita, ou mesmo que vai apoiar a esquerda, no geral, elas estão querendo as mesmas coisas. Agora, como que elas vão produzir, como é que elas vão chegar nesse lugar? Isso Mas não tem uma descarta... parte da população que não quer as mesmas coisas. Por exemplo, tem uma massa Quem? de gente... Quem? Cara, calma. Tem uma massa de gente querendo pagar o combustível a um preço razoável. E tem uma meia dúzia de empresário interessado em que a Petrobras vá para leilão e quer comprar. Certo. E lucrar em cima do sangue do resto dessa massa de gente. Certo. Entendeu? Ok. Então existe um pequeno grupo que tem um interesse diferente da massa do resto das pessoas. Mas Só que esse pequeno... outra coisa. Mas esse pequeno grupo não vai chegar e falar assim, meu interesse é esse, vamos todo mundo aqui votar. Não. Ele vai patrocinar jornal, TV, o caralho, A4, para falar o quê? Que a Petrobras é antro de corrupção, de que o Estado é ineficiente, que não presta, que tem que privatizar, para convencer essa massa de pessoas a apoiar o interesse que não é o dela. E isso está operando em qual plano? Você está falando um plano... Não, eu não estou falando que não existe uma dimensão semiótica, mas abaixo dessa dimensão semiótica existe um interesse concreto. Existe, só que... E existe uma fissura concreta. Mas isso não é a fissura entre... não é a fissura que isso está representado nessa polarização. Porque essas pessoas, velho, o que elas estão querendo, e é isso que a gente precisa ter clareza, igual você falou, eu quero combustível mais claro, mais barato, eu quero ter acesso a boa educação, eu quero ter acesso à saúde, eu quero comer bem, eu quero ter acesso a bens de consumo. Se você perguntar para a população brasileira, fizer essas 4 perguntas, você quer ter combustível barato, você quer ter acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, a comer bem, ter bens de consumo, e continuar perguntando, quer morar num lugar bom, etc., todo mundo vai falar que sim. Você vai achar um ou outro maluco que vai falar que não, porque ele quer ter o corpo martirizado. Qual que é a divergência? Qual que é a divergência? Como nós vamos chegar lá? Eu não acho que seja assim, mas... Essa é a divergência, cara. Todo mundo quer ter os mesmos bens. Só que tem uma parte da população que foi convencida que eles vão ter isso sendo expoliados dos seus próprios direitos. Então, olha, eu vou conseguir ter uma educação de qualidade na hora que o governo parar de cobrar imposto de mim, eu sobrar mais dinheiro, eu conseguir pagar por isso. Eu vou morar melhor se o Estado não me cobrar, não tirar do meu bolso, eu vou conseguir pagar por isso. Mas isso já é uma diferença de cosmovisão, Gustavo. Isso não é uma diferença de cosmovisão. Isso é uma crise semiótica. É uma crise de construção de sentidos.
Não, porque dentro disso aí já existe uma concepção da pessoa de enxergar o mundo como campo de guerra, de achar que não é possível que isso exista para todo mundo. E isso é construído como? Não, Como aí que isso é interiorizado na pessoa? Construção tipo, de sentidos, velho. Construção de sentidos semióticos. E aí a gente pode entrar até no próprio direito ou no Estado, como é que o Estado se configura para pensar isso. Porque, veja, tudo ao nosso redor diz isso. O Brasil que está colocado hoje, muito por conta dessas elites, muito por conta da luta de classe que você aponta, ele informa isso para as pessoas. Espera lá, como é que eu vou crescer? Ó, eu pego o meu imposto, eu pago aqueles filha da puta que estão lá no Congresso, os caras estão legislando em favor próprio. porque Então, sendo como é que o cara objetivo, vai acreditar em possibilidade de construção coletiva dessa forma? Isso é uma crise de sentidos. é Então, uma a gente crise de precisa sentido. reconstruir sentidos. Por isso Mas, que eu acho cara, que não há fissura. porque, porque assim, objetivamente falando, ó, tiraram a Dilma, entrou o Temer. O que os caras fizeram? Tiraram o direito previdenciário, tiraram o direito trabalhista, aumentaram a margem de lucro, reduziram a massa salarial, congelaram o salário mínimo, congelaram o gasto com política pública e que se foda. Exato. E aí, qual que é o Então, efeito que isso tem no assim, trabalhador? o que eles fizeram, atenderam o interesse de um grupo muito específico. E qual que é o efeito que isso tem no trabalhador? O trabalhador Destrói a olha vida do para isso e trabalhador. fala assim: ah, é? Não tem ninguém aqui por mim? Então, meu amigo, é cada um por si, cada cachorro que lamba sua caceta. Tira tudo, então eu vou trabalhar por minha conta e vou crescer sozinho. Não, exatamente, é esse o Exato, efeito. velho. Esse Só é que o o efeito. discurso, Só que o que ele quer? Só que o que ele quer? O discurso contrário que fala, não, é possível sim, não, esses caras estão errados, não, esses caras são golpistas, não, esses caras estão fazendo isso com vocês. Esse discurso parece que, quando chega no ouvido, acontece aquilo que acontece na Rádio Sucesso. É Sim. discurso esquerdista. Então, o único discurso que pode conscientizar, o cara caga em cima. A gente não conscientiza com discurso. A gente conscientiza com efeito prático. Por que é importante aí voltando Cara, mas lá para pro agir, você começo da precisa conversa? você só consegue efeito prático se você tem adesão. Vou te dar uma ideia, tá? Vou te dar uma ideia. Que eu falei lá no começo do programa. Só a Prefeitura de Goiânia, no ano de 2022, ainda estou mapeando todos os anos, mas só em 2022 investiu 140 milhões em iniciativa privada sem fins lucrativos. Ou seja, organizações da sociedade civil. Isso está 140 contando milhões. emenda ou sem emenda? Com tudo, emenda, transferência que foi feita de secretaria, que entrou no plano, convênio, etc, etc. Emenda foi 19 milhões, certo? Mas ainda é muito dinheiro, certo? Beleza. Não tem dinheiro para a gente construir, não tem possibilidade de construção. A ideia das cooperativas, por exemplo, que você está apresentando como uma proposta, como pré-candidato a governador, não é possível construir isso a partir da mobilização popular. Grana para isso tem, o Estado coloca grana nisso o tempo inteiro, entendeu? Possibilidade de gente exposta para fazer construção tem aos montes, porque senão esse tanto de dinheiro não estava rolando. Eu acho que, na E verdade... aí? Entendeu? Então, assim, o que eu acho que um grande problema da esquerda hoje é achar que só vai conseguir mudar as coisas se participar da disputa eleitoral e tomar o Estado. Porque é possível fazer um trabalho de base, mostrar para as pessoas que um outro mundo é possível a partir de uma mudança das relações, inclusive de construções cooperativas, outras relações, etc, etc. Mas, cara, olha para movimento, velho. Eu fico olhando o movimento da galera que barrou as OS, que foi para as ruas pelo aumento de passagem lá, que foi uma galera que eu acompanhei muito, muito de perto. Todo mundo anarquista, tinha uns comunistas no meio lá e tal, beleza. Então a galera adoecida, nunca vi ninguém se mobilizando para ajudar esse povo, entendeu? Eu vi ali mulheres que viraram prostitutas, certo? Que não vi ninguém ali se mobilizando para saber como é que estava adoecido, não sei o quê. Gente que estava fodida, gente que acabou bandeando para a direita, porque qual que é a rede de apoio que tem? Hoje você vai fazer uma greve, sindicato te sustenta se você for demitido? Isso acontecia lá quando tiveram as revoluções na Europa, velho. Então, assim, quando eu falo de produção de sentido, não é uma produção de discurso que vai convencer a pessoa, mas você produzir novos sentidos. Quais sentidos que a gente está produzindo, para além desses sentidos discursivos? Quer convencer no gogó?
No Gogó nós não vamos convencer ninguém, não, velho. A Acho que real tem é duas essa. coisas aí que é importante falar. Por exemplo, não sei se vocês acompanham, então, o João Carvalho, né, do tio João, né, e ele fala muito isso, que a militância ela tem que ser também ali junto do povo e estar junto do povo e fazer isso que o Gustavo está falando. Então, o que ele recebe no canal dele, ele compra biblioteca, ele monta escola, ele vai para atitude prática, não fica só na teoria. E uma outra coisa que eu vejo, que acho que entra bem dentro do que o Gustavo está falando, é que a gente teve um polo que começou a falar, que é o bolsonarismo, dos problemas do sistema, mesmo ele sendo do sistema e defendendo o sistema, de fato. Só que o discurso deles não é para isso. Então a gente, a esquerda, e aí eu não falo nem do PT, eu falo da esquerda mais revolucionária, que eu acho que a gente se inclui, ou eu me incluo, o Gustavo acho que também, a gente acaba caindo numa armadilha que é defender o Estado burguês. A gente acaba, e muitas vezes, na rádio a gente vê isso, quando você vai tentar falar qualquer coisa, o povo vem e aponta o dedo, não, você é esquerdista, você rouba, você deve estar ganhando alguma coisa, eu falo assim, não, eu não sou a favor desse Estado, desse judiciário, para ser mais exato também, que faz o que está sendo feito. A gente sempre denunciou esse judiciário. A única coisa que a gente concorda é ele agiu bem na defesa da democracia em relação ao 8 de janeiro. Agora, em resto, todas as suas críticas ao Alexandre de Moraes, eu concordo plenamente. Ao Toffoli, eu concordo plenamente. Eu nunca achei que a justiça brasileira tivesse uma prática de defender os interesses da maioria da população. Ela sempre defendeu uma elite. E acaba que a gente, muitas vezes, fica na posição de defender o Estado brasileiro, que a gente sabe que é um Estado que nunca teve totalmente voltado para a defesa dos interesses da população. A gente tem uma diferença entre a direção do Estado brasileiro, que nunca foi quem está ali governando o país, nunca foi Lula, nunca foi Bolsonaro, sempre foi o mesmo pessoal, e a gente tem crítica a esse pessoal, e acaba que muitas vezes a gente fica na posição de defender o Estado brasileiro. Então, eu acho que, realmente, o Gustavo está certo, a gente tem que radicalizar o discurso e as ações para mostrar que a gente não está na defesa desse Estado que expropria o povo brasileiro. Vamos seguindo. A gente também não pode abandonar o que foi construído até aqui, porque fora disso vai ser uma guerra civil, vai ser uma barbárie, e aí é outra situação. E é o que pretendo fazer, chegando à presidência. Aí, o que o Leandro estava falando? Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, replicando aquilo que Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria a todos aqueles que rebelaram realmente com a verdadeira tentativa de golpe pela aeronáutica, onde ele disse, me deixem trabalhar e vamos realmente pacificar o Brasil. Eu vim com esse objetivo. Ou seja, ele assumiu que teve golpe. E ele só esqueceu o seguinte, cara, é só dar um Google. Kubitschek. Qual foi o resultado da anistia de Juscelino? Exatamente, ó. Kubitschek concedeu anistia a oficiais da aeronáutica envolvidos em revoltas militares, como a da Aragarças. Logo após assumir em 1956, visando pacificar o país e conter a polarização. O que aconteceu? Os oficiais anistiados, como Haroldo Veloso, voltaram a liderar revoltas em 1959, também frustrada, e depois de novo em 1964. Né? 61 antes, né? Tentaram o golpe de novo em 61, lá Ou seja, eles tentaram mais 3 vezes. Até conseguir ter isso. Até conseguir em 64, e em 64 eles caçaram o Kubitschek, que era senador. Veio, o cara usar esse exemplo puta que pariu. Mas é porque ele quer se comparar com o Kubitschek, né, cara? Ele se comparou com o cara que anistiou e depois foi caçado pelos anistiados. Ele tem problema na cabeça? Mas, cara, aí que tá. Ele não tá falando pra gente, ele tá falando pro povão. E no povão tem o imaginário do Juscelino Kubitschek. Entendeu? Não sei o que. Então ele quer se associar à imagem dele. Agora, realmente, ele tem um probleminha na cabeça. E outro. Eu não acredito que isso aconteceria com o Caiado. Entendeu? Porque é igual a gente tá falando, velho. O cara é um safado de extrema direita. Ele daria um golpe nele mesmo.
ele daria um golpe nele mesmo e se perpetuaria no poder, entendeu? De vez em quando revezando com o Bolsonaro para não dar problema. Eu acho que a perspectiva dele, inclusive, é essa. Ele, por exemplo, ele entra, não vai entrar, mas entra, anistia o pessoal, e ele acha que ele vai ser muito maior do que o povo, do que eles, do que o bolsonarismo ou do que a esquerda, para ele instalar a ditadura dele. Porque ele fala muito bem, aqui no Estado ele fala, a minha PM, o meu judiciário, o meu, tudo é ele. Então ele acha, e aí eu não sei se vai dar certo, eu acho que a gente nunca vai ter essa resposta, que ele pode anistiar o Bolsonaro, a família Bolsonaro todinha, que eles não vão dar trabalho com ele, porque ele vai bater na mesa e ele vai resolver a situação. Só que eu não sei se de fato isso ocorreria, porque apesar de tudo que a gente falou, o Gustavo falou esse 13% de bolsonarismo, eu acho que às vezes chega um pouquinho mais, porque eles estão ganhando terreno, esse percentual dá muito trabalho, e esse pessoal tem uma dificuldade de enxergar o racional de uma maneira muito cristalina e são corajosos. Eles realmente vão de peito aberto para o que tiver que ir para defender o Bolsonaro. Gente, os caras defendem a família usando o nome do Bolsonaro, gente. É uma irracionalidade que está fora de qualquer prisma. É fora de qualquer realidade o que o pessoal fala. Se você tentar trazer o cara para a racionalidade 2 segundos, o cara... Eu tenho um advogado que trabalha comigo que ele fala assim, de vez em quando ele recebe alguns áudios, né? Aí ele comenta assim, cara, em vez... lê em voz alta o que eu te mandei, que você vai ver que a resposta está para trás. E eu acho que o bolsonarismo é desse jeito. Se o cara se ouvir falando o que ele fala, ele vai perceber que está indo por rumo errado. Só que o cara não está disposto a fazer isso. Virou uma questão de fé. E fé não é racional. Então você tem ali entre 13% ou 20%, que seja, que está disposto a qualquer coisa. E eu não sei se o Caiado dá conta de bater na mesa e fazer esses 20% ou esses 13% assustados. Você vai querer debater com Santo Agostinho agora? Você está falando que fé não é racional? Como diz o Renan, reflita um segundo. Reflita essas palavras. Sabe o que você está falando, que tem certeza que vai mudar de ideia sozinho. Só terminar o final aqui, vamos lá. Anistiar todos, inclusive o ex-presidente. Eu estarei dando uma amostra que, a partir dali, eu vou cuidar das pessoas. É aquilo que, como médico e cirurgião, foi minha formação e sempre... Ele sempre fala isso, né, cara? Teve um debate dele quando ele era candidato ao Senado. Tava ele, Vilmar Rocha e a Marina Santana. Aí a Marina falou, Caiado, e as denúncias de trabalho escravo nas propriedades da sua família? Ele votou contra a PEC do trabalho escravo, né? O Caiado também. Aí ele, sabe o que ele respondeu? Já falei isso no outro programa. Ele só olhou assim para a câmera. Candidato, eu sou médico. Ninguém se importa mais com a vida humana do que um médico. Ele nem responde seriamente, assim, ele só pega o estereótipo do médico como quem cuida das pessoas e vai com isso mesmo. Soube fazer. Faço. E continuo fazendo na política. Ou seja, apenas o paciente que mudou. A prática é a mesma. Cuidar das pessoas. Graças a isso, é que chego hoje como governador do estado de Goiás, com aprovação de 88% do estado. E 4 bilhões de publicidade, né? Ele se cuida das pessoas, tem que explicar, espero que isso surja durante a campanha. Acho que a campanha dele para presidente é até uma coisa boa, para jogar a luz de algumas coisas. Ele tem que explicar o Fábio Escobar, que foi morto, né? Que o chefe da casa militar dele falou que o primo dele que encomendou o assassinato para a PM dele fazer. Tem que explicar as 9 testemunhas executadas, né, para impedir que a investigação chegasse a termo. Tem que explicar a Fundeinfra, que nunca fez uma licitação. A Cora, aquele hospital Cora, que nem sei se está pronto, já custou não sei quantos bilhão aí. Enfim. Tem que explicar o dinheiro que foi para a usina do PCC. Tem que explicar o contrato da filha dele com a Equatorial. Exato. E foi um governo incompetente até em fazer obra. Ele instituiu lá o Fundeinfra, que arrecadou ali um percentual sobre o pessoal do agro, arrecadou uma montanha de dinheiro, não conseguiu fazer projeto viável para utilizar o dinheiro a tempo, tentou fazer sem licitação,
Não conseguiu, porque foi para a justiça e era lógico que aquilo era uma ilegalidade. Você escolheu uma OS para tocar uma obra pública. Então, assim, e ficou com dinheiro em caixa. Ele não conseguiu fazer projetos. Na área da educação, se a gente for olhar, o estado de Goiás, ele basicamente tem a criação de algumas escolas cívico-militares utilizando a mesma estrutura das escolas anteriores. Então, assim, o que prova para mim as escolas cívico-militares? Que um pouco mais de dinheiro, porque o professor ali, o custo por aluno do orçamento para a escola é maior do que nas escolas normais, uma certa quantidade de organização administrativa trouxe algum resultado muito mascarado, que a gente sabe que ele mascarou. Só que não houve uma mudança estrutural na educação pública do Estado. Você vê outros estados aí, de fato, fazendo escolas que servem para ser tempo integral. As escolas do Caiado não servem para ser tempo integral. Tem algumas escolas que são tempo integral aí que não tem a mínima condição do aluno ficar o dia inteiro na escola, não tem nada para o aluno fazer, só tem sala de aula. No máximo tem uma quadra no sol que nem cobertura tem. Então, assim, realmente são 8 anos sem projetos, qualquer projeto relevante, seja na área de educação, seja na área de infraestrutura. Saúde tem um core aí que começou, não conseguiu finalizar a obra em 8 anos, com muito dinheiro em caixa, não conseguiu nem gastar o dinheiro em caixa. Cara, eu fico assim, revoltado, cara. Não é possível que as coisas são fáceis desse jeito. 88% de aprovação, um governo de 8 anos só de conversa, comprando a imprensa, dando coisa dos outros e fazendo propaganda de helicóptero da PM. Até em relação à segurança pública, você conversa com qualquer militar hoje, vão votar em qualquer candidato, menos o Caiado, ou o pessoal indicado pelo Caiado, porque foram anos sem nem respeitar a database desses servidores. O que ele conseguiu na defesa da segurança pública foi só no gogó mesmo, foi só falando que Goiás, bandido não se cria, ou muda daqui, ou vai para outro lugar. Então, assim, ele, de fato, política pública para resolver o problema, não teve. Ele teve muito gogó, ele realmente defendeu a segurança pública no gogó. Mas investir dinheiro ali, valorizar o policial militar, ele não fez isso. Esse dia eu entrevistei o presidente da Associação dos Praças, da PM, cara, o cara falou assim, não tem nada para falar de bom do Caiado. Tirando o que ele falava para o público, que era defender realmente uma política de segurança pública, dinheiro não veio. O Cabo Sena estava falando para mim esses dias, lá no Conversa Fiada, que tem um déficit de 20 mil policiais militares no estado. Aí tem cidade no interior do estado que não tem um PM. E o presidente da associação, Gustavo dos Praças, falou que vai demorar uns 30 anos para resolver o problema de insubordinação que pode vir a ocorrer na PM do estado por conta de ações do Caiado. O Caiado começou a subir o pessoal, os oficiais, colocar os oficiais em posições de comando, sem respeitar a hierarquia da PM. Então, isso vai trazer um problema para a PM, porque daqui a pouco você tem um cara com 14 anos, 10 anos de PM, que já está na oficialato máximo ali. E você tem um cara que tem 20, 30 anos de PM, que conhece a rua, conhece tudo, que está abaixo do cara. O símbolo maior disso é aquele coronel Edson Rayado, né? Pois é. Que ele mandou uma lei da Assembleia para propiciar que ele, Rasmussen e os outros lá que eram ligados diretamente a ele virasse coronel mais rápido. Foda. Pessoal, nossa próxima pauta seria, nós já estouramos o tempo, eu quero que no próximo programa a gente fale do discurso do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro naquela conferência conservadora, que a gente fale um pouco do Flávio e dos seus familiares. O seu inacreditável entreguismo, né? E fale um pouco também que a gente fale um pouco também da guerra do Irã, que está enfiando um monte de míssil no cu dos Estados Unidos. Hoje parece que caiu, mas eu acho que o Irã tinha anunciado que era um F-35, parece que foi um F-15, e a gente já pode ver o próximo filme de Hollywood, sendo aí o roteiro preparado. Parece que tem aviões americanos tentando recuperar esse piloto e o copiloto, e tem o pessoal do Irã que já prometeu recompensa para quem trazer esses pilotos mortos ou vivos. Então, mas os caras estão surpreendendo, hein? Para quem não tinha mais defesa aérea, já tinha sido destruído tudo, já derrubaram uma carrada de avião, né?
Você conhece a história do treinamento do milênio? Não. Não. Estados Unidos, uns anos atrás, acho que foi 2012, não vou Ah, saber. eu ouvi essa eu ouvi essa no Medo e Delírio. Eles fizeram o treinamento do milênio, eles gastaram assim, bilhões de dólares para simular cenários de guerra e tudo mais e tal. E aí um dos cenários simulados era com o Irã. Aí pegaram um cara que já estava na reserva, chamaram ele e falaram assim, vem cá, ser o comandante do Irã. O cara destruiu, velho. O cara destruiu. E o que o cara fez? Guerra Exatamente o que o Irã está fazendo. Aí os Estados Unidos, o comando do exército parou, falou, não, parou, não é assim não. Você vai ter que fazer assim, 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 assado. Aí eles ganharam. O cara falou, vocês vão tomar no meio do cu, não vou ficar aqui não. Vocês estão... Tem que combinar a agressão. Ué, então é isso, assim, não é que ninguém esperava. O próprio Estados Unidos, se tivesse prestado atenção no treinamento de guerra que ele fez há 10, 20 anos atrás, ele saberia disso, velho. Cara, o negócio é que eles têm sem a gente adiantar muito, mas eles têm uma vantagem estratégica ali, porque eles não precisam fechar fisicamente o Estreito de Hormuz. Não. Basta a região estar conflagrada. Você tem um navio, e eles falam assim, se passar aqui a gente pode derrubar. Você vai passar? Não vai, amigo. Você vai perder. Alguma seguradora vai aceitar fazer o seguro de uma mercadoria que está passando aquela porra naquele momento. Então, eles não precisam manter nenhum soldado lá, aquilo ali já está fechado enquanto a guerra não acabar. E tem um detalhe, você sabe que eles estão construindo lá uma alfândega, né? Tipo um pedágio, E eles querem reabrir o estreito, eles não querem que ele fique conflagrado. Só que ali, nesse pedágio, eles só vão aceitar pagamento em yuan. Eles já estão cobrando 2 milhões de dólares, correspondente a 2 milhões de dólares, para quem quiser passar, mas em moeda chinesa. Cara, mas isso levanta minhas suspeitas de que a China está apoiando, né? Não, sei não, cara. Pode ser que esteja apoiando, mas assim, bicho, a real, os caras são inteligentes, os caras foram inteligentes, velho. Eles estão se preparando para essa guerra há décadas. Há décadas. Entendeu? Porque assim, qual que é a grande questão do paranoico? É porque o paranoico é paranoico até acontecer o que ele está falando que vai acontecer. Entendeu? Então, Irã está falando, Estados Unidos imperialista, quer invadir a gente, tal, era paranoia até acontecer. Coreia do Norte está falando a mesma coisa, vai ser até acontecer. Entendeu? Por isso que os países têm que se preparar, velho. Por isso que o Brasil tem que ter sua bomba atômica. Assim, se a China estiver fornecendo míssil e drone para o Irã, aí os Estados Unidos está fodido, amigo. Eles vão resistir aquilo ali infinitamente. Não, tem analistas falando que não é só a China, a Rússia também. Assim, gente, não sei se vocês viram, aquele avião radar dos Estados Unidos, o avião estava a 800 quilômetros do Irã, e os caras acertaram no meio do avião. Assim, não é um tiro fácil, não é jogar uma pedrinha ali. Você viu o míssil driblando a defesa antiaérea israelense? Então aquilo ali tem inteligência chinesa, tem inteligência russa falando ali, tá ali, vai lá, acerta lá. O Irã é um dos países que tem o maior número de engenheiros do mundo. Que a China. Eles investem em engenheiro, velho, há muitos e muitos anos. Eles estão em indústria bélica fodida. Cara, eu acho que a gente tem uma visão tão estereotipada, e os Estados Unidos também, eu acho que isso é uma fraqueza deles. Eu vi uma entrevista de um professor universitário, tá ficando famosa as entrevistas dele, iraniano, que é do programa militar, aqueles entrevistadores dos Estados Unidos lá, porque, aí falando, né, aquelas coisas de vocês não dão liberdade para as mulheres de vocês, não sei o que, nem sei como é que tá a questão da Sharia lá no Irã, como é que é essa questão de costume e tudo, não vou entrar nisso. Mas o cara falou assim, te falar para você, a minha chefe na universidade é mulher. Aqui a gente tem mulher cientista, a gente tem mulher engenheira, tipo, todas as minhas chefes na universidade sempre foram mulheres. Aí, então, ou seja, elas não ficam em casa cozinhando, não. Assim, a gente recebe um viés que é muito, muito doutrinatório, né? Assim, a gente não consegue enxergar nada além do que aquilo que é repassado pela gente. A gente vê agora sobre a guerra. Você ter qualquer informação diferente daquela que sai
lá dos Estados Unidos é quase que um parque. Você tem que sair cavucando, procurando até achar. E hoje, com a internet, com as redes sociais, você consegue achar alguma coisa. Antigamente, você não achava nada. Eu até brinco. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, quem ficou 2 horas, 3 horas, 6 horas falando na Globo News era um cara que estava dentro dos Estados Unidos, era um cara que estava lá em Nova York. Não era um cara que estava nem na Europa. Então, assim, é muito viés que a gente recebe e a gente realmente não sabe nada da cultura do Oriente. Pois é. Gustavo, seu recado final. Não, cara, meu recado final é o seguinte, chegando Páscoa aí, né, todo mundo feliz, ganhando seus ovos, a gente vai comemorar a morte daquele que morreu por todos nós, né, Che Guevara. Então, tenham aí um bom final de semana, curtam com a família, sabe, aproveitem esse momento e é isso, gente. Leandro, seu recado final. Pessoal, curte, compartilha, pode xingar aí nos comentários, não tem problema não. Os cortes que forem pro ar no Instagram e tudo, pode comentar também. De vez em quando a gente responde, de vez em quando a gente não responde, mas pode compartilhar, que nem o Gustavo falou aí, se for para xingar também, gera engajamento, estamos dentro. Pessoal, muito obrigado, Gustavo, Leandro, eu sou Valério Luiz, esse foi o Foro de Goiânia e até a próxima.